Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens sobre finanças, com o propósito de termos uma vida financeira saudável. Deus nos ensina isso, e para isso acontecer, muitos precisam de uma libertação financeira. Porque eu já vi pessoas acostumadas a viverem numa prisão financeira a vida toda. Eu lembro de um caso de um irmão que viveu endividado a vida toda, e quando Deus começou a abençoar a vida dele, e ele começou a entender os princípios e começou a aplicar na vida dele, e começou a dar resultado, porque Deus é fiel à sua palavra, ele começou a ficar desconfortável. E ele me procurou uma vez e falou: pastor, não estou acostumado a ficar sem dívida. Estou sentindo um negócio estranho. Parece que perdeu aquele... Eu fui acostumado com a adrenalina, ele falou. Eu fui acostumado com a adrenalina e corria para lá, corria para cá, pagava uma conta, deixava de pagar a outra, e no mês seguinte era aquela bagunça, aquele desespero, aquela adrenalina. E a gente está achando estranho tudo isso, porque ele nunca tinha vivido isso. Aí nós oramos ali, eu falei: olha, esse sentimento aí eu até entendo, porque você nunca viveu, mas eu acho que você não está com saudade dele, não. Desse tempo de dívidas, de viver no vermelho, de estar com o nome sujo e sem crédito, cheio de dívidas. Eu tenho certeza que você não está com saudade disso. E ele confessou que, por muitos anos, ele não vivia aquilo que ele estava vivendo, de conseguir organizar as contas dele, porque ele foi acostumado assim na família dele, ele viu o pai e a mãe assim viverem isso, e ele era completamente desorganizado financeiramente, ele não tinha um planejamento, ele nunca se preocupou a gastar menos do que ganha, ele nunca se preocupou em fazer uma planilha, ele sempre foi um desespero financeiro na vida dele. E eu creio que Deus não quer isso para ninguém. E por isso na Bíblia, dinheiro é tão importante, por isso que na Bíblia tem mais de 2.000 passagens bíblicas falando sobre dinheiro. Porque Deus sabia que dinheiro ia seduzir o mundo. Inclusive, naquela parábola do semeador, aquela semente que cai entre os espinhos, e comparando o solo com o coração do ser humano, e aquela semente, ela brota, mas os espinhos sufocam, não deixam a plantinha crescer e dar fruto. E Jesus compara esses espinhos que sufocam a planta com as preocupações dessa vida e com a sedução da riqueza. O dinheiro seduz, porque o dinheiro, ele gera poder, conforto, oportunidades, e todo mundo gosta disso. Quem que não gosta de dinheiro? Todo mundo gosta. Só que tem alguns que gostam demais. E isso traz sérios problemas. A gente vai ver alguns textos que falam sobre isso. Por que dinheiro é tão importante? Eu já falei algumas vezes aqui, dinheiro é a nossa vida. Representa a nossa vida. Mas como assim representa a nossa vida? Aquele papel, aquela moeda, para você ganhar, você teve que suar. Você ralou, você gastou tempo, você aplicou a sua inteligência, as suas habilidades, o seu conhecimento para ganhar aquele dinheiro, e levou tempo. E esse tempo não volta mais.
Todo aquele trabalho que você fez no final do mês, aqueles que recebem um salário mensal ou semanal, né, dependendo de cada pessoa, foi transformado, todo aquele tempo, todo aquele investimento que você fez, transformado em uma moeda que você vai receber, e você vai trocar essa moeda, esse valor, por algo da sua necessidade, algo que você precisa, algo que você deseja. E é roupa, educação, comida. Você já imaginou quantos quilos de comida, quantas toneladas de comida você já comeu? Deixa eu ver os que têm cabelo branco aí. Você já imaginou somando tudo? Fora os que teu pai e tua mãe já gastaram com você. Já gastaram muito dinheiro, já investiram muito na sua vida. Porque o ser humano é caro. Sabia disso? Você sabia que você é caro? Custa caro o ser humano. E por isso o dinheiro é tão importante, porque mexe com a vida das pessoas. O dinheiro é uma necessidade. E Deus, sabendo disso, Ele escreveu tanto sobre isso. E tem muitas piadas, né, sobre... Esses dias eu vi numa loja comercial uma frase, eu até anotei: precisando de dinheiro, fale comigo. Eu também não tenho, mas pelo menos a gente desabafa junto. E vira piada. Conhece a história do pastor e do padre que estavam conversando, um perguntando para o outro: como é que você faz lá na sua igreja? Aí o padre falou: com relação a quê? Não, com relação ao dinheiro. Como é que você recebe? Quanto que fica para você? Quanto que fica para a igreja? Quanto que fica para Deus? Aí o padre falou: não, eu chamo o tesoureiro, e ele faz um círculo no chão, e a gente joga o dinheiro para o alto. O que cair dentro do círculo fica para mim. O que cair fora é de Deus e da igreja. Aí o padre perguntou: e lá na sua igreja, pastor, como é que é? Aí o pastor falou: não, a gente pega o dinheiro, eu chamo o tesoureiro, a gente pega o dinheiro, a gente joga para o alto. O que Deus pegar é dele, e o que cair é nosso. Vira piada. Inclusive, na igreja, por que começaram a ter muita dificuldade com a igreja evangélica em relação a dinheiro? Porque cometeram um erro, fizeram do dinheiro um foco. O foco, tem que arrecadar. O desespero do pastor com as contas, porque tudo tem conta para pagar. Essa cadeira custou dinheiro, esses ar-condicionado, tem que pagar a energia, tem o salário das pessoas que trabalham na igreja, tudo precisa de dinheiro. Você está entendendo? Entendeu isso aí? E o pastor, muitas vezes, ele fica muito preocupado com isso. Então, ele acaba direcionando muito foco em função dessa preocupação. Aqueles que são honestos, outros não. A Bíblia fala dos falsos pastores, né, que são aqueles gananciosos que não estão preocupados com pessoas. Eles estão preocupados nos interesses financeiros deles. São os falsos pastores de 2 Pedro 2, que fala lá. Mas tem pastores que são pastores de Deus, muitas vezes, que eles estão preocupados, ficam preocupados, e eles aprenderam assim. Ficaram naquela cultura de prosperidade o tempo todo, que tem que arrecadar, embora Deus fale sobre prosperidade na Bíblia. É uma verdade. Eu vou pedir por gentileza para desligar um ar desse, quem está com controle. Só desliga um, por favor. Obrigado. Aqui do palco, tá? Então, os pastores muitas vezes ficam preocupados, e o que aconteceu? A igreja evangélica foi criado um rótulo que as pessoas, se entrarem lá, assaltam a carteira de todo mundo, né? E isso é extremamente nocivo para o evangelho. É muito ruim.
porque não entenderam o foco, a verdade sobre essas questões financeiras, que aqui na igreja a gente não arrecada oferta, dízimo, oferta no culto. E a gente tem um momento de gratidão, porque Deus falou ao meu coração, ao nosso coração, de toda a nossa liderança, aquilo que você não celebra sai da sua vida, é um princípio. Aquilo que você não agradece, que você não celebra diante de Deus, sai da sua vida. Se você só fica falando mal, criticando alguém, aquilo vai sair da sua vida, é um princípio. Na sua casa, na sua família, se você só fala mal do seu filho, só briga com a tua mulher, né, o tempo todo, e você reclamando, e não sei o quê, vai chegar uma hora que isso não vai dar certo, e a tendência é sair da sua vida. E nós entendemos que, naquele momento de gratidão, é um momento de glorificar a Deus e agradecer a Deus pela vida das pessoas e por essa generosidade, por esse ato de amor. Mas tem pessoas que foram acostumadas a recolher a oferta no culto. Então, tem um momento no culto que todo mundo vem na frente. Não é errado. Não é errado. Com relação a isso, na Bíblia não existe certo ou errado. Embora nas passagens pareça mais que esse momento de arrecadação é fora do momento de celebração, mas, enfim, é um momento de adoração, e que pode ser fora do culto, porque a nossa vida é um culto constante, amém? Não é só, a nossa vida continua sendo um culto quando a gente sai daqui. Então, aqui na igreja, a gente não, é uma direção que a gente não faz isso. Então, as pessoas cooperam, colaboram, contribuem, ofertam, no momento que elas acharem melhor. Então, a gente faz um momento de gratidão. Mas tem gente que, às vezes, estranha. As pessoas perguntam, como é que faz para a gente ofertar? Como é que faz? A gente explica. Tem lá a caixinha de oferta, tem lá a conta bancária, a maioria hoje faz transferência online. Enfim, é uma necessidade da igreja, que Deus instituiu isso na palavra. Então, essa falta de visão, muitas vezes, em muitos casos, atrapalhou a igreja, porque as pessoas criaram um rótulo. Não, igreja evangélica só pensa em dinheiro, pastor só pensa em dinheiro. E isso é muito ruim para o evangélico, porque o dinheiro não pode ser o foco na vida de ninguém, porque vai dar problema. O foco tem que ser Deus. Depois a gente vai falar sobre isso aí. Então, muita gente tem uma vida amarrada, uma vida financeira, e que passa a escassez, não é da vontade de Deus a escassez, porque Deus é rico. Se o nosso Pai é rico, Ele é dono de todas as coisas. Amém? Está lá em 1 Crônicas 29, olha aí. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão força, poder e poder para exaltar e dar força a todos. Nós temos um Pai que é Deus, que é dono de tudo. Como que Ele vai deixar, então, os seus filhos passarem escassez, necessidade? Ele vai sempre querer prover. Mateus 7 fala que Ele sabe dar boas coisas. Se um pai biológico dá boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus não vai dar aquilo que é necessário para os seus filhos. Então, Ele é o dono de todas as coisas. Ageu fala, Ageu 2:8, profeta Ageu, fala que tanto a prata quanto o ouro
me pertencem, declara o Senhor. Passa aí, por favor, o slide. Isso. Obrigado. O ouro e a prata pertencem ao Senhor. Ele criou o ouro, e é tudo dele. Ouro, prata, foi tudo Deus que inventou. Então, eu estou falando isso porque Deus não tem problema nenhum com riqueza. Porque por muito tempo, o cristianismo pregou uma mensagem que o cristão tinha que ser pobre para ele ser espiritual, mas isso não é verdade. O problema não é o dinheiro. Qual é o problema, então? É o amor ao dinheiro. É isso que a Bíblia fala. Esse é o problema. Deus não tem problema nenhum com riqueza. Inclusive, no céu vai ter riqueza. No céu tem ruas de ouro. Está escrito lá no livro de Apocalipse, tem pérola, está aqui, ó, vou ler, Apocalipse 21. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. Imagina uma pérola do tamanho de uma porta. Vai ser lá no céu, as 12 portas da cidade da Nova Jerusalém, que ela é descrita em Apocalipse 21, que vai ser aqui na terra. Você sabia disso? O céu vai ser aqui na terra. A terra vai ser reconstruída. Lá em Apocalipse 21 tem as medidas dessa cidade e como ela vai ser, e Jesus vai estar nela, todos os filhos de Deus, e será na terra, porque a terra vai ser refeita como no Éden, como Deus planejou antes do pecado. Então, diz o texto, a rua principal da cidade era de ouro. Aqui ele está descrevendo a visão de João da Nova Jerusalém. Ouro puro. Eu estava conversando com o Gilmar, cadê o Gilmar? Que entende de ouro, se você quiser alguma informação sobre ouro, está ali, o Gilmar. Entende de ouro. Eu falei, Gilmar, ouro puro é quanto? Aí ele falou, 24 quilates. Ouro puro não é 18. 18, ele estava me explicando, é 75% só de pureza. Agora, imagina ouro puro, é 24 quilates. Quase não tem, né, Gilmar? Isso aí, praticamente, é difícil, né? Acha? Então, entende de ouro. Então, lá no céu, pedra preciosa para tudo quanto é lado, diamante, você lê lá depois no livro de Apocalipse, pérola, porta de pérola, tudo isso muito valioso. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de excelência, ele gosta de coisas boas. Né? Então, Deus não tem problema nenhum com isso. O ser humano é que inventou. E por muitos anos o cristão tinha que ser pobrezinho. Sim, mas Abraão não era pobre, Abraão era rico, Moisés também. Foi um homem que enriqueceu. Né? O Jacó, rei Davi, Salomão, os reis de Israel, vários homens tementes a Deus, e você não vê na Bíblia em nenhum momento Deus condenando isso. A questão é como se usa o dinheiro. Você quer saber como uma pessoa, se ela é espiritual ou não? Como se mede a espiritualidade de uma pessoa? Você quer saber? Sim ou não? É como ela trata o dinheiro. O dinheiro revela quem é o Deus de verdade dela. Por isso que Jesus falou em Mateus 6,24, não dá para servir aos dois senhores. Ou você vai amar um ou vai amar o outro. Não dá, não consegue. É impossível. A pessoa vai ser conhecida na sua vida espiritual como ela trata o dinheiro. Se o dinheiro for a razão da vida dela, Deus está fora.
Porque é único, você vê na Bíblia, praticamente, aquele que tem um potencial maior de competir com Deus, como um Deus, é o dinheiro. Ele é colocado num nível a chegar a concorrer com Deus nessa adoração, nessa entrega de coração. Então, Deus precisa ser a fonte, né? Ele precisa ser a fonte de tudo. No céu não tem miséria. Vamos repetir isso? No céu não tem miséria. E qual é a nossa oração no Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, nós queremos que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é no céu. Essa é a nossa oração, é a oração que Jesus nos ensinou. No céu não tem doença, no céu não tem miséria. Então, por que o Filho de Deus tem que viver miséria? E eu vou te dizer por que isso acontece. Porque ele quebra princípios. Quando a gente quebra princípios, aí a gente se dá mal. Por isso que a gente precisa conhecer os princípios da bênção financeira, para a gente não cair e não se dar mal, e não perder as bênçãos. Então, durante essas mensagens, você vai conhecer vários princípios de bênção financeira, para você aplicar. Não adianta ser só um ouvinte, achando, vou ser só um ouvinte, Deus vai sair daqui, vou sair daqui, Deus vai me fazer achar um pacote de $10.000, eu vou chutar sem querer ali na frente. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer, Deus pode fazer. Você achar uma pérola de grande valor, um diamante, né? Apareceu lá, de repente um anjo deixou lá, mas vai ser exceção. Não acontece com todo mundo. Não acontece. É uma exceção. Deus quis fazer um agrado para você, fez alguma coisa. Não acontece com todo mundo. Sabe o que acontece com todo mundo? Cada um prospera com trabalho diligente, boa administração e generosidade e mais outros princípios que a gente vai falando. Então, Deus quer que a gente viva o céu na terra. Vamos viver o céu na terra? Sim ou não? Vamos viver o céu na terra, porque é isso que Deus quer. Se Deus é o nosso Pai e Ele ensina a gente a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, por que a gente só vai ficar vivendo na vontade da terra, na vontade humana? Não, a gente quer viver Deus, nós queremos esse céu aqui na nossa vida, nós queremos a tua bênção, a bênção financeira, a bênção nos relacionamentos, e não é só dinheiro, não. Vem tudo no pacote. Bênção nos relacionamentos, bênção emocional, prosperidade em várias áreas da vida da pessoa. Agora, se quebrar princípio, o diabo vai se aproveitar e vai vir e vai atrapalhar tudo. Todo o processo que Deus tem para nós. Deus é a fonte, Deuteronômio 8,18, diz assim: mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Tem o passador de slide, que aí eu passo daqui. Travou? Você pode, não tem esse? Deuteronômio 8,18? Tá, então foi alguma falha aí. Então, diz esse texto o seguinte, que Deus é a fonte, é Ele que dá a capacidade para a gente produzir riqueza. Então, vem dEle. A gente precisa estar conectado com Ele e ouvindo os conselhos dEle, para a gente estar ligado e aprender com Ele, porque é Ele que gera a capacidade.
Então, agora, qual é o grande problema? Quando a pessoa faz do dinheiro a razão da vida dela. 1 Timóteo 6:9, olha o que diz aí. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. É aquela pessoa que, por dinheiro, ela faz qualquer negócio. O dinheiro está no coração dela. Ela vive, ela respira isso. É o Deus dela. E aí a Bíblia chama de ganância, cobiça. É uma coisa exagerada. É aquela coisa do rico insensato, a parábola que Jesus ensina, que aquele homem acumulou riqueza e não tinha mais onde pôr dinheiro, e ele cada vez mais rico, e os celeiros, o patrimônio, e ele falou, agora vou descansar, vou aproveitar, vou curtir a vida. E Deus falou com ele, hoje mesmo pediremos a sua alma. O que você vai fazer com tudo que você deixou? Então, é o rico insensato, é o homem que não é rico para com Deus. Jesus falou nisso. O problema não é ser rico, o problema é não ser rico para com Deus. Porque a pessoa pode ser rica para com Deus, dentro da visão de Deus, seguindo os princípios do reino de Deus, aí ela vai ser abençoada. Porque a pessoa que está debaixo de uma ganância, de uma cobiça, ela está no sistema do mundo e no sistema de Satanás. É Satanás que está operando. É Mamon que está operando, que é o Deus do dinheiro. E Jesus, ali em Mateus 6, em algumas versões, ele fala, não dá para servir a Deus e a Mamon, porque Mamon é o Deus da riqueza. Então, essa pessoa, ela fica no sistema do mundo, ela não está no sistema de Deus. O sistema de Deus é o céu na terra. O sistema do mundo é a terra na terra, é o inimigo operando na terra e usando muitas vezes a vida das pessoas. Então, hoje a gente vai ver, isso é só uma introdução, eu quero já falar de um princípio importante, que é o princípio da honra. Todo aquele que vai prosperar com Deus, ele está debaixo de um princípio de honra. Honra é algo que Deus preza muito. Por isso que ele fala que é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. A honra começa honrando pai e mãe. Quer ser abençoado? Tem jovem aqui, já vai pegando essa aí, você que já é casado, você que tem seu pai, sua mãe, você não está mais debaixo da autoridade dele, porque você já saiu de casa, está casado, mas mesmo assim você continua honrando ele como um amigo, como um conselheiro. Ele não vai mandar em tudo na sua vida, mas você ouve a opinião dele, você honra ele como um pai, como um amigo, tem amor por ele, perdoa ele, os erros dele, isso é honra. Porque não existe o pai perfeito. Você quer ser abençoado, honra o teu pai, que é o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6, de 1 a 3, para que você viva bem, seja feliz e tenha longos anos nessa terra. É um princípio, é o que Deus fala na palavra dele. E honrar a Deus com tudo que você tem. A gente precisa aprender a honrar a Deus com tudo. Esse é o princípio que a palavra nos ensina. E o homem mais rico do mundo, o homem mais rico que já existiu foi Salomão. Saía gente tudo quanto era lugar para ver a riqueza. E como ele administrava o palácio naquela época, naquele mundo ainda com grande parte, né,
ainda não explorada, mas na região da Ásia e Europa, e África, saía gente para ver Salomão, esse homem mais rico do mundo, mais sábio. E ele escreve, Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e os seus barris transbordarão de vinho. Existem princípios aqui. Primeiro, honrar. O que é honrar? Honrar é você dar distinção. Isso é a definição. Dar distinção, consideração, respeitar, vem tudo no pacote da honra, gratidão. E ele fala, honrar, ou seja, dê honra, dê distinção ao Senhor, celebre o Senhor, glorifica o Senhor com os teus bens e com as primícias. Agora, o que é primícia? É a primeira parte, é a melhor parte, é aquilo que vem primeiro. O que acontece muitas vezes? A pessoa, ela quer honrar a Deus, ela quer honrar dessa forma aqui, com aquilo que sobra. Sobrou, vamos ajudar aqui o reino de Deus, vamos honrar o Senhor. Não funciona assim no reino de Deus. Vocês estão aprendendo princípios do reino de Deus. De antemão, eu já aviso que eu não estou falando isso para ninguém, para a igreja arrecadar mais, porque eu digo para você, a igreja nem está precisando. Glória a Deus por isso. Alguém pode pensar assim, alguma mente maliciosa, o pastor está pregando isso aí porque ele quer arrecadar mais, porque a igreja vai mudar para um novo lugar lá e tem que comprar uma... Não precisa se preocupar. Aliás, a gente nem se preocupa, porque Deus é que faz tudo. A igreja é dele. O que a gente está ensinando aqui é princípios de libertação financeira, que a pessoa vai romper, para o seu bem. Já há tempo Deus tem falado comigo para ensinar isso, aquelas pessoas que queiram aprender isso. Normalmente, a gente não prega isso no culto domingo. Em algumas mensagens, uma vez por ano, assim, às vezes a gente prega. E eu quase não prego. Eu contei a história de um irmão que trouxe um convidado. E ele falou, olha, vamos lá na nossa igreja. Ele falou, não, rapaz, não vou na igreja evangélica não, porque só fala em dinheiro. Aí ele falou, olha, cara, na minha igreja não vai falar em dinheiro. Você pode ficar tranquilo. O pastor não prega dinheiro. E naquele dia, eu preguei uma mensagem sobre dinheiro, parecida com essa. E ele estava lá naquele canto lá, mais ou menos no final, e se remexendo na cadeira. Aí ele falou para esse irmão, não falei que ia pregar sobre dinheiro? Não falei? Não adianta, rapaz, eles são tudo iguais. Esses pastores são tudo iguais. E aí, no final, ele veio falar comigo. E o irmão me apresentou, pastor, trouxe o convidado aqui, falei que o senhor não ia pregar sobre dinheiro, e o senhor pregou hoje sobre dinheiro. Eu falei, puxa vida, rapaz, uma vez por ano que eu falo sobre isso, logo nesse dia que você veio, né? E aí ele deu risada, brincou, a gente brincou ali, mas normalmente a gente não fala, não prega a mensagem sobre isso no culto, mas Deus tem falado ao meu coração. Olha, se você não ensinar isso, as minhas verdades para a igreja, como que eles vão ser abençoados? Só você que quer seguir isso, e mais alguns que já sabem, e os outros que precisam aprender? E os outros que precisam da libertação financeira? E os outros que estão com a vida travada, porque finanças amarra tudo. Vou dizer uma realidade para você. Irmãos que estão travados financeiramente não conseguem servir a Deus direito. Estão sempre apagando incêndio, estão atormentados, preocupados com conta. Muitas vezes, conflito no casamento, estão quase divorciando por causa disso. Um dos maiores problemas no casamento, os 3, sabe quais são os 3 maiores problemas que levam casais para aconselhamento?
Problema financeiro, vida sexual e interferência de terceiros no relacionamento. Cunhado, sogro, sogra, cachorro, gato. Aí eu exagerei, né? Mas é isso. Finanças mexe com a vida da pessoa. Mexe com tudo. Agora, a gente não está ensinando aqui para gerar em você vai aprender vários princípios. Um anseio, não, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Sim, Deus vai honrar você. Eu creio que nós vamos seguir passos importantes aqui de libertação, vamos ter oração de libertação nessa área no final, e eu creio que se você tomar decisões diante de Deus, de coração, com compromisso, o Senhor vai agir na sua vida. Porque há uma promessa, João 8,32, conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês, mas só se você praticar essa verdade, viver essa verdade. Não é só o conhecimento. Ah, eu conheci, eu aprendi hoje. Sim, você vai sair daqui, você vai viver isso? Ou você só pegou a informação, o conhecimento só incha e não serve para nada, não transforma a vida. Por isso que Tiago fala, 1,22, que a gente não pode ser só ouvinte da palavra, a gente tem que ser praticante também da palavra. Então ele fala de primícias. Você quer honrar a Deus? Então tem que ser com primícias. Primícia, não é o que sobra. O recurso que sobra, não sobrou, Deus, então o Senhor não é importante. Me desculpa, mas não vai dar. Uma vez um irmão falou, pastor, eu queria ser generoso, eu queria ser um dizimista fiel, mas não sobra. Aí eu falei para ele, então, não vai continuar sobrando. Como assim? Você lembra da história da viúva pobre? Sim, Marcos 12:41. Sim, a viúva pobre. A viúva pobre, Jesus foi sentar na frente do gasofilácio. Quem é que sabe o que é gasofilácio aí? Novo convertido não sabe o que é gasofilácio. Só os crentes velhos. Cadê? Os crentes velhos aí tudo sabe aí. É a caixa de oferta. Gasofilácio. Algumas versões da Bíblia falam gasofilácio, outras é a caixa de oferta. E Jesus, na hora, o pessoal estava entrando no templo, ele sentou na frente do gasofilácio e diz o texto que Jesus ficou observando como e de que maneira as pessoas estavam entregando a oferta. Ele não estava observando quanto as pessoas estavam entregando, mas diz o texto que ele estava observando como e de que maneira, do coração, de que jeito, como estava sendo feita aquela doação, aquela honra a Deus. Se aquela oferta era realmente uma expressão de honra, de gratidão. E Jesus ficou olhando, ricos davam grandes ofertas, de repente chega uma mulher, uma viúva pobre, dá 2 moedinhas, sem valor, pouquíssimo valor. Jesus, naquela hora, reúne todos os discípulos, chama todos os discípulos, não, eu vou ter que ensinar isso para eles, vou ter que ensinar isso para todo mundo. Chamou eles e falou, viu aquela viúva lá, pobrezinha? Ela deu mais do que todo mundo, todos aqueles ricaços lá, que colocaram grandes ofertas ali. Ela deu mais do que todo mundo. E os discípulos, mas como assim? Que matemática doida é essa, Senhor? Aqueles homens são ricos, eles colocaram muito dinheiro ali, e a viúva só 2 moedinhas.
Jesus falou, eles deram daquilo que estava sobrando. Olha que princípio. Ela deu de toda a sua pobreza, ela deu tudo o que ela tinha, por amor a Deus, para honrar a Deus. Que princípio poderoso! Sabe o que a gente aprende com isso? Que Deus não está preocupado com a quantidade da oferta, mas com o coração da oferta, a expressão de adoração, o coração daquele que está ofertando. Então, isso é muito importante. E eu conversando com esse rapaz, quando ele falou, olha, o pouco que você tem, honra a Deus com pouco. Honra a Deus com pouco, faça um esforço, honra a Deus, e que Deus vai abençoar você, Deus vai honrar você, você vai prosperar, porque essa semente que foi ministrada a Deus, ela vai multiplicar. Agora, se não plantar nenhuma semente, como que vai germinar? A semente precisa ser plantada. Então, Deus ensina, são princípios da honra. Em Malaquias, capítulo 1, versículos de 6 a 10, fala ali, o povo estava levando os sacrifícios, os animais, para o sacrifício, animais aleijados, animais cegos, e eles estavam indo ofertar para Deus aqueles animais, né? E o profeta dá uma palavra ali, é Deus falando através dele, diz assim, o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Deus falando. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos exércitos aos sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos. Não aceitarei as suas ofertas. Deus se sentiu desonrado por aquele povo. Sabe por quê? Estava dando sobra. Dá para Deus isso aí. É igual alguns irmãos. Tem uma geladeira estragada, dá lá para a igreja. Tem um micro-ondas estragado. Olha, pastor, tem um micro-ondas estragado aqui. Vamos dar para a igreja, para abençoar alguma pessoa. A gente joga fora, a gente nem aceita. Sabe por quê? Porque isso é desonra. Se a gente entrega uma geladeira estragada para uma pessoa pobre, ela não vai consertar. É ou não é verdade? Ela tem que receber o produto bom. Um irmão deu um carrinho de bebê, caro, mas todo arrebentado, estragado. Eu perguntei, o que é isso aqui? Ah, é uma oferta de um irmão, de um carrinho de bebê, só que está sem uma roda. O que a gente vai fazer? A gente vai dar para quem isso? Onde a gente vai achar essa roda? Não, ele falou que a gente pode consertar.
Não é assim que funciona. Tem pessoas da igreja aqui, quando vão doar, elas consertam. E eu já vi alguns aqui que fazem isso. Estão aqui. Conserta micro-ondas, conserta a TV e fala, olha, eu estou com um eletrodoméstico aqui, quero doar, e a gente fala lá com a equipe da Cesta do Amor, né? Aí eles pegam e entregam. Agora, tem irmãos, eu não tô julgando esses irmãos, sabe o que é isso? É que eles não aprenderam ainda. Muitos vão chegando novos, vieram de uma cultura errada, é a cultura da miséria, do espírito de miséria. Isso é uma cultura errada. O espírito de miséria é que produz isso. Não produz excelência, não produz amor. Se eu vou doar algo bom para aquela pessoa, para gerar gratidão, gerar glória a Deus. Aquela pessoa, quando receber aquilo, ela não vai pensar assim, caramba, eu estou com um problema agora, eu tenho que resolver isso. Não, ele vai agradecer, poxa, que presente legal, que bênção, isso aqui abençoou a minha vida e a minha família. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? E aceitou a de Abel? Deus rejeitou a oferta de Caim, não foi porque Caim pegou lá, ele era um agricultor, e ele pegou a oferta do campo, e Abel era um pastor de ovelhas, e ele pegou a oferta das primeiras crias gordas. Depois disso, ele pegou as primícias e entregou das crias gordas, as primeiras crias. Ou seja, ele honrou a Deus primeiro. Depois, diz o texto assim, está em Gênesis 4, passado algum tempo, foi lá o Caim e deu uma oferta do campo. O problema não era a oferta do campo e o outro, a oferta foi aceita porque foi do animal, do rebanho, não é isso. No próprio texto diz o motivo. O problema era o coração de Caim. O coração de Caim que fez, passado algum tempo, ou seja, não foi nem das primícias, e diz o texto que quando Deus rejeitou a oferta, ele se enfureceu. Quer ver você conhecer uma pessoa quando você contraria ela? Quer conhecer uma pessoa? É quando você confronta ela, contraria ela, e vamos ver o que vai acontecer, o estrago que vai acontecer. Foi o que aconteceu com Caim. Deus não aceitou a oferta, e ele se enfureceu, ele ficou bravo, irado, e Deus foi lá perguntar para ele, o que aconteceu? Por que você se enfureceu assim e tal? E se você não fizer o certo, não vai ser aceito? Se você não for justo, não será aceito? Deus está falando, olha, se você for justo, a sua oferta será aceita. Porque Deus não está preocupado com a oferta em si, Deus está preocupado com o coração de quem está ofertando. O coração é que faz a oferta ser justa. Por isso que em Mateus 5 Deus fala, se você está brigado com o irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta no altar, vai lá, reconcilia com ele, depois volta e entrega a sua oferta. Por que Deus faz isso? Está falando isso? Porque Ele está querendo mostrar que o coração do ofertante é mais importante do que a oferta. A expressão da oferta é conforme o coração do ofertante. E Caim ficou irado, e a gente sabe o final da história. Ele enganou o irmão, levou para o campo, chegou lá, matou o irmão. Né? E foi um estrago, foi o primeiro ato de violência, depois do pecado de Adão e Eva, foi o de Caim.
E lá em 1 João 3,12 fala para a gente não seguir o caminho de Caim, porque as obras de Caim eram injustas. Ou seja, ele queria agradar a Deus, mas o coração dele estava o quê? Contaminado, cheio de pecado, que não se arrependia. Para a gente honrar a Deus, primeira coisa que Deus vai olhar é o nosso coração. E esse coração vai produzir uma oferta generosa a Deus. E é isso que a gente precisa entender. Então, a honra a Deus, ela é fundamental. Honra o Senhor com todos os seus recursos, com as primícias da tua renda. Ou seja, Deus precisa ser prioridade. Isso que é o mais importante você aprender hoje, aqui. Tem uma história da mulher que derrama o perfume caro na cabeça de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 14. É uma história muito profunda, porque aquela mulher, Jesus estava num jantar na casa de Simão, que era um fariseu. E essa mulher entra lá e derrama perfume na cabeça de Jesus. E aqueles outros homens que estavam ali, os discípulos, fariseus, outras pessoas que estavam ali, começam a criticar essa mulher. Como esse perfume caro, o perfume custava mais de 300 denários. Um denário equivalia a uma diária de um trabalhador. Ou seja, era quase 1 ano de trabalho de um trabalhador, de uma diária de um trabalhador. Era o custo daquele perfume. E ela pega aquele perfume e joga na cabeça de Jesus. Aí aquele pessoal fica lá, pô, que desperdício isso aí. Olha só que desperdício. Por que não vende isso e dá aos pobres? Criticando o ato de oferta, de adoração daquela mulher. Então Jesus, ele faz uma intervenção e fala: deixem ela em paz. Falou: deixe ela em paz, deixa ela fazer esse agrado a mim. Vocês estão preocupados com os pobres? Os pobres vocês vão ter sempre aí para cuidar, para ajudar, para abençoar a vida deles. Mas eu estarei por pouco tempo aqui. E Jesus fala: olha, o que essa mulher fez vai ser registrado e vai ser contado em todo o mundo. E a gente está contando hoje aqui. Ele diz assim: eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E Jesus profetizou isso e a gente está contando isso aqui em memória a essa mulher que foi um exemplo de adoração, de amor. Ela pegou algo de valor, ela não teve vergonha e ela foi lá e honrou Jesus com aquele perfume caro. Isso é algo muito profundo. É muito profundo. Porque atrás dessa atitude tem um coração desejoso a honrar a Deus. E não ficar preocupado com o que vão falar, e não ficar preocupado com a perda, com o valor, mas é um desejo de honrar a Deus. E ela na verdade, ela fez uma oferta extravagante. E que tentaram criticar ela, porque vão sempre criticar. Sempre vão criticar. Isso aí você tem que estar preparado. Toda vez que você for fazer algo para Deus, que você tiver com o teu coração querendo agradar a Deus, e você quer fazer algo, seja qualquer coisa, o inimigo vai usar alguém para te criticar. Porque ele vai querer travar você. Ele vai querer impedir a sua adoração a Deus, porque ele sabe que
quando Deus é adorado, o Senhor é glorificado, vai ter gente sendo abençoada. E Ele quer a glória para Ele. Então, toda vez que a gente for adorar Jesus, adorar a Deus, a gente precisa saber que a gente vai receber crítica. Porque, na verdade, o diabo quer para Ele. Eu creio que a mensagem mais importante hoje que eu quero deixar aqui, nessa primeira mensagem sobre libertação financeira, é sobre honra. Porque se você conseguir honrar Deus, Deus vai honrar você e vai liberar você para prosperar. Amém? E você vai ter que lidar com uma concorrência. Qual é a concorrência? É o desejo da ganância. Colossenses 3,5 fala que a ganância é idolatria. É quando o dinheiro, a riqueza se torna um Deus na vida da pessoa. E quando você consegue ir amadurecendo, ir vencendo nessa concorrência, vai gerando maturidade espiritual, crescimento com Deus, e você vai eliminando essa concorrência, que é o dinheiro, é uma concorrência com Deus, e você vai vencendo isso, o Senhor vai te liberando para prosperar, e não é só uma prosperidade financeira, é uma prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém? Que esse é o propósito que Deus tem para você. Liberar prosperidade financeira e também em todas as áreas da sua vida. Então, vamos ficar de pé. Quero chamar a equipe do louvor aqui. Talvez você precise de cura na sua vida financeira. A Bíblia ela é tão rica sobre finanças que não dá para ensinar tudo numa palavra só, numa ministração só. Na verdade, teria que ser uma semana numa imersão todo dia, porque é muita coisa. Mas a gente vai em algumas quarta-feiras. Sabe de uma coisa? O diabo vai querer que você desista. Tenho certeza disso. Eu já estou acostumado, eu sei como ele trabalha. Ele vai querer que você desista, ele vai querer criar um impedimento na sua vida, ele vai querer gerar incredulidade. Mas será que vai dar certo? Mas será? Ele vai querer gerar dúvida no teu coração para você não estar mais aqui e não ir até o final. Uma coisa eu tenho certeza, se Deus te trouxe aqui na primeira, é porque Ele quer que você vá até o final. Amém? Então lute contra isso, receba toda a verdade e você, passo a passo, o Senhor vai ministrando no teu coração sobre decisões que você precisa tomar para você ter uma vida próspera, uma vida financeira saudável, uma vida abundante. Deus promete vida plena para nós, Deus promete vida abundante. Por que alguns irmãos vivem atormentados? Por que alguns irmãos não conseguem ter paz financeira? Isso não é de Deus, isso é do diabo. Pode ser que você esteja quebrando algum princípio? Sim, mas Deus quer te ajudar a consertar isso. Pode ser uma influência geracional, um espírito de miséria operando. A gente já viu isso acontecer. Uma descendência que vem, um espírito de miséria operando geracional. E aí a gente tem que quebrar isso em nome de Jesus, para você não sofrer. Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo, e nós, como povo de Deus, filhos de Deus, nós temos que estar sujeito a Cristo e tomar posse dessa verdade e levar todo o pensamento, toda a nossa mente cativa a Ele. Deus quer nos abençoar. Amém? Então nós vamos louvar o Senhor. Depois nós vamos fazer 2 momentos de oração. Vamos adorar o Senhor então.